Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é conosco, o Deus vivo, Emmanuel. Que bom, estamos ao vivo, gente. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe poderosamente a minha amiga Andréia Abreu, também Andrécia Abreu, e todos que estão aí conectados, você que está chegando agora, vede que ninguém vos engane. Cuidado, cuidado, vede que ninguém vos engane, é o que diz a palavra, não é? Eu permaneço aqui na igreja, tivemos o nosso culto abençoado, avivado, toda quinta-feira, 7 horas da noite, e no domingo, 9 horas da manhã. Rua Ayrton Senna do Brasil, número 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Estamos no jejum de 40 dias, expectativa para o dia 31, onde nós estaremos um grande culto, sabe, da virada, das 20 às 0. Então, estaremos adorando a Deus, ouvindo a palavra, num grande clamor, um clamor profético para o ano de 2025. Tá certo, gente? Então se prepare, venha com a sua família no grande culto da virada, dia 31, onde estaremos aqui adorando a Deus às 8 horas da noite. E estaremos entrando em 2025 com os joelhos dobrados, adorando ao Deus vivo de Israel. Já vamos receber pastor João Lima, daqui a pouquinho o pastor José Edson também, em nome de Jesus Cristo. Pastor João Lima já esteve aqui, o homem de Deus esteve aqui conosco, na nossa sede, e nós vamos receber na nossa nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Deus é fiel, não é? Olha aí, pastor João Lima. Pastor João Lima acabou de sair daqui, não é? Um culto muito abençoado. Pastor João Lima, a graça e a paz, Deus é conosco. Seja bem-vindo, homem de Deus. Boa noite, graça e paz, pastor Charles Rodrigues. Boa noite, graça e paz a todos os irmãos que nos ouvem através dessa live e que vai nos ouvir depois na programação gravada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, pastor Charles, acabei de chegar do culto, né? O senhor acabou de informar, estava no culto de avivamento, no culto poderoso, onde Deus fez presente em revelação, na palavra, em orações. Eu estou regozijado, estou muito alegre e quero compartilhar essa alegria com os irmãos. Né? E convidar a ele, você que ainda não esteve conosco, venha participar conosco no culto da quinta-feira, do ensinamento da palavra, às 19 horas, e no domingo, o principal culto, às 9 horas da manhã, um culto de louvor, de adoração, de busca do Espírito Santo, oração, determinação, palavra profética, uma palavra rima, vindo da parte de Deus. Então, você é o nosso convidado. Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, Jardim Fragoso, Olinda. Pastor Charles Rodrigues. Expectativa para o grande culto da virada. Será às 8 horas da noite, às 20 horas, portanto, e vamos entrar em 2025 adorando ao Deus vivo de Israel. Quando os ponteiros se cruzarem, vamos dobrar nossos joelhos no ato profético de rendição ao Senhor e profetizando que 2025 será um ano de santidade, de pureza, de sinais, prodígios e maravilhas, porque, pastor João Lima, assim como a igreja do primeiro século, no ano 30, não é? Foi muito poderosa em Deus, nos anos 30, assim a igreja desta era, Deus está chamando em todo o mundo pessoas para se santificarem, para buscarem a presença, para focar no reino, focar no céu, aderir à cultura de Deus. Não importa se você é brasileiro, não importa de que região do país, seja nordestino,
seja carioca, seja paulista, seja mineiro, não importa. Não é? A cultura que nós devemos aderir é a cultura do reino dos céus. Deus te chama para ser um cidadão do céu e rejeitar o sistema corrupto deste mundo. Santificar o seu espírito, sua alma, e santificar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e obrigar a sua mente a pensar no que você quer que ela pense, em coisas que agradam a Deus. Porque o inimigo sopra pensamentos. Pensamentos são como fumaça. Pensamentos são como vapor. Quando vier algum pensamento, você deve expelir, você deve rejeitá-lo, você deve renegar isto em nome de Jesus. Pensamentos que não são de Deus, que geram sentimentos, que escravizam. Pensamentos que dizem que você não é amado por Deus, ou que dizem que o pecado pode ser relativado, que você, sabe, pode pecar uma vez salvo, salvo para sempre. São ideologias que diz que Deus, o que importa é amar, mesmo que seja homem com homem, mulher com mulher. O que importa é o amor, que Deus perdoa, que Deus aprova. Então são ideologias, são filosofias, doutrinas, são coisas que podem vir, aliás, que podem não, que vêm até mesmo em nome de Jesus. Falsos cristos, não é? Falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, pastores, e nós precisamos ficar com a poderosa palavra de Deus. E pastor João Lima, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, o Senhor Jesus, ele nos dá um alerta aqui. Eu quero aqui agradecer a toda a audiência, que Deus abençoe poderosamente, não é? A Sheila, que está por aqui, a irmã Eliane, também Nise Ferreira, que Deus abençoe todos que estão aí, não é? Compartilha, manda para os seus amigos, vai ficar salvo aqui no Instagram, vai para o TikTok e também o YouTube Pastor Charles Rodrigues. E aqui, pastor João Lima, em Mateus, capítulo 24, no versículo 3, o tema de hoje é cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane com falso evangelho, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. O foco é o céu. A maior bênção é a salvação. As demais coisas são acrescentadas. E precisamos nos manter salvos, conectados com Deus, através da oração, do jejum, da renúncia ao pecado. E não deixe de congregar, disse o apóstolo Pedro, como é o costume de alguns, não é? Então vamos lá. No Monte das Oliveiras, reparem, no Monte das Oliveiras, eu tive o privilégio de ficar hospedado no Hotel Jerusalém, quando eu fui para Israel, em frente ao Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, isso aqui é uma reunião em particular. Olha aí, ó. E diz assim, olha o que Jesus falou para os discípulos em particular. Não é? Os discípulos em particular lhe pediram, Senhor, diga-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal, no singular, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não são sinais, é o sinal. Um sinal que mostra que Jesus está prestes a levar a igreja para os 7 anos com Cristo, as bodas do Cordeiro, e depois de 7 anos, aonde aqui nesse mundo as pessoas viverão a grande tribulação, né?
Depois de 7 anos, vem a condenação do anticristo. Ele irá morrer, o anticristo, falso profeta, com o sopro da boca de Jesus. E aí Jesus vai reinar por 1000 anos. Virá, então, o juízo final, não é? E depois vamos falar sobre esse tema numa outra oportunidade. Mas aqui, os discípulos perguntam em particular: Senhor, quando é que vai acontecer isso? O Senhor vai levar a igreja? Quando é que o Senhor vai levar a igreja? E a era da igreja será consumada, sabe? A consumação dos séculos. A igreja vai partir daqui. Aí Jesus diz: olha, sucederão estas coisas, não é? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: cuidado que ninguém vos engane. É possível, veja bem, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, na eternidade, no céu, serviram a Deus, sabe? Durante anos e anos e anos e anos, mesmo que os anos não eram contados na eternidade, mas eles foram fiéis e obedientes ao Senhor. Mas um dia eles pecaram. Satanás os levou a quebrar o pacto com Deus, a pecarem. E não se achou mais o lugar deles nos céus. Apocalipse 12, 7 em diante. Houve uma grande batalha. E Miguel e seus anjos pelejaram contra o grande dragão. E Satanás caiu arrastando a terça parte dos anjos. Então veja que houve uma guerra e condenação de Satanás e os seus anjos, que serviram a Deus durante muito tempo. Mas quando pecaram, foram desvirtuados, julgados e condenados. No mundo antigo, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso. Quando os anjos coabitaram com as mulheres, a raça híbrida dos gigantes foi rejeitada. E hoje os gigantes, a pessoa que cresce muito, acaba adoecendo, é gigantismo. E o mundo foi reiniciado, e apenas Noé, 8 pessoas entraram na arca. Então a minoria foi salva, e Deus reiniciou o mundo com Noé. E veio o juízo sobre a humanidade. E esse mundo que um dia acabou, as pessoas sendo dizimadas pelo dilúvio, virá o fogo, está sendo tesourado para o fogo. Mas os falsos apóstolos, profetas, profetisas, ensinadores, mestres, o falso evangelho diz que uma vez salvo para sempre, que não há condenação. Está vendo que Deus não vai deixar as pessoas queimarem para sempre? E elas deixam de lado aquilo que a Bíblia diz, que há sim a condenação, o lago de fogo, que é eterno. Todos que existiram desde que há mundo até hoje continuam existindo e vão passar a sua eternidade ou no lago de fogo ou no reinado milenar com Jesus, sabe? Terão acesso à cidade santa, que com a mansão para cada um de nós, ou seja, vida eterna ou morte eterna, ou céu ou inferno. Isso é um fato. Ou salvação ou condenação, não há meio termo. Então, Jesus disse para os discípulos: cuidado, vocês que andam comigo aqui, estão me vendo em figura humana, vão tentar enganar vocês. Veja, Satanás enganou até os anjos que caíram. Então, pastor João Lima, eu, o senhor e todos neste mundo, nós temos que tomar cuidado com os falsos cristos, o falso evangelho, a falsa pregação, onde fala de Deus, eu estou ali, Deus está ali, se é a igreja, se tem um pregador. Veja, um satanista muito famoso disse que eu vou abrir a igreja um dia e eu vou enganar esses crentes. Não é que o sujeito abriu uma igreja mesmo e tem muitos
gente indo para essa igreja sendo enganada. Então, Jesus disse, cuidado! Olha aí, Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Eles vêm em nome de Jesus, pastor João Lima. Muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos, pastor João. Aleluia, é verdade, pastor Charles. Temos que estar atento a esses ensinamentos, a essas pregações, a esses falsos professores, falsos doutores, falsos profetas, que veio para enganar, veio tão somente para enganar, para usurpar, para distorcer o evangelho de Cristo. O evangelho genuíno, o evangelho pleno, onde há ensinamento e há exortação. E eles não querem ser exortados e nem querem exortar e ensinar o correto, o certo. E vão enganar muitos escolhidos, há muitos que estão dentro das igrejas, muitos pastores, independente de cargo, serão enganados, porque ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. E esse é o papel dele. E tem muitos pastores, diáconos, presbíteros, independente de cargo, pregando o evangelho que não é o de Cristo. E Paulo vem nos alertar sobre isso. O evangelho vem nos alertar sobre isso, que se levantaria falsos profetas, falsos pregadores, vai tirar tudo que a ovelha tem, a lã dela, por completo, vai deixar só os ossos. E o pior de tudo é levando para um caminho que não é o caminho de Jesus Cristo, não é o caminho de Deus, não é o caminho que deve ser pregado. Não está levando para a porta estreita, está levando para uma porta larga, imensa, com uma extensão enorme, mas para a condenação eterna. Isso é preocupante, porque vemos muito isso. Queremos alertar as igrejas, mas nós não podemos alertar todos, mas aqueles que estão à nossa proximidade, o nosso dever é isso, de explicar e falar do evangelho pleno, do evangelho de Jesus Cristo que ensinou. Perguntaram a Paulo, que Paulo estava pregando, que evangelho é esse? Paulo disse, vocês pregam porque ouviram falar. Eu prego porque foi Jesus que colocou no meu coração. Eu fui ministrado pelo próprio Espírito do Senhor. Então, esse Espírito do Senhor, esse Espírito Santo que nós pregamos, esse Espírito do Evangelho, esse Espírito que salva, e que exorta, que escreve o nome no livro, que cura, que liberta, ainda escreve o nome no livro da vida. Mas essa decisão, essas coisas tem que fazer com vida. Olha o que é que você está ouvindo. Filtre as palavras que você está ouvindo. De onde é que está vindo, de que fonte é, que árvore é essa árvore tem dado fruto, que tipo de fruto essa árvore tem dado. Onde é que você tem se alimentado, o que é que você tem escutado, o que é que você tem falado do amor de Cristo. Vimos a irmã dali hoje dar um testemunho das brincadeiras que fazem com o nome de Jesus. Ela repreendeu, disse, fale de mim, fale de todo mundo, mas não fale de meu Jesus, não. O que foi que Jesus fez contra você, para você estar se levantando contra ele? E tem pessoas no meio nosso que brincam, que zombam da palavra de Deus e brincam com Jesus Cristo, simulando o Espírito Santo, falando em línguas, debochando. E tem igrejas, locais de adoração, que estão adorando o homem, deixando de adorar a Deus. E a palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Não é chave de carro, chave de apartamento. A intenção do evangelho não é essa. Deus prospera, ele quer que nós comemos o melhor dessa terra, que nós temos a melhor casa, os nossos filhos estudam nas melhores escolas, nas melhores faculdades. Mas o plano de Jesus Cristo é a vida eterna, é a salvação. Ele veio para nos salvar, para nos tirar daquele poço de lama, aquele poço onde nós vivíamos e colocar nós num lugar de status. Estaremos assentados com Deus, reinando junto a Jesus Cristo. Esse é o maior do poder do Evangelho, é a salvação. Jesus Cristo veio para nos salvar. Casa, apartamento, carro, emprego, namoro, casamento, isso é consequência do que Deus tem para nos dar. Mas o importante e maior de todos é a salvação, é a vida eterna. O que você está ouvindo te leva para Jesus Cristo? Se não te leva para Jesus, meu irmão, cai fora porque é cilada. Você está sendo enganado. A palavra do Senhor tem que nos direcionar para Jesus Cristo. O Espírito de Deus nos direciona para Ele. E é para Ele todas as coisas. Por isso os adoramos. Por isso estamos alegres, porque esperamos a vida do nosso Senhor. Se você crê ou não,
Jesus Cristo está voltando, pastor Salles Rodrigues. É tempo de voltar a Deus. Se você errou, pecou, caiu, se arrependa. Volte ao primeiro amor. Se não aceitou a Jesus, entregue a vida para Ele. Aleluia. Viva uma vida de obediência, de santidade. As pessoas fazem piadas com o nome de Jesus, ganham dinheiro com piada na internet, sabe? É o humor gospel. Hoje as músicas, muitas delas são voltadas para o sofrimento do homem, sabe? É como se fosse um Deus que adorasse ao homem, que fosse servo do homem, do ser humano. Mas Deus nos chamou para sermos servos dele. Os hinos devem ser de adoração a Deus, reverência e adoração ao único que é digno de receber a honra e a glória. Aleluia. E a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses, já vamos encerrar por hoje, e o pastor João Lima vai orar. 1 Tessalonicenses 4 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais. Aleluia. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha aí. Que vos abstenhas da prostituição, se afaste da pornografia na internet, sabe? Da imoralidade sexual, da prostituição, adultério, masturbação, roubo, engano, mentira, mas viva em santificação, se afaste da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus, e que ninguém nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o corpo do seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Olha aí, Deus vai se vingar. Ah, Deus é amor, não vai condenar ninguém. Aqui está dizendo que Deus, o Deus que é amor, também é vingador. E quem usar o seu corpo de maneira inapropriada, quem usar o seu corpo para o pecado, vai colher, sabe, dessa sementeira errônea, vai colher corrupção, sabe? Como é que você tem usado o seu corpo? Como é que você tem usado o corpo que é a sua casa terrena, por enquanto aqui, e que é templo do Espírito Santo? Quem você deixa entrar na sua mente? A palavra ou o mundanismo? A pornografia? Pensamentos que lhe dominam, que geram sentimentos e que lhe dominam. Paixões, lascívia. Isso vai destruir você. E aí você vai num lugar, o falso evangelho, e diz, não importa. Se você está em prostituição, adultério, se você está vivendo uma vida que desagrada a Deus, usando o seu corpo, Deus sabe que você tem fraqueza, Deus entende, sabe? Dê seu dízimo e sua oferta aqui, que eu dou um jeitinho com Deus, eu sou assim com Deus, vou orar por você, sabe? Vai dar tudo certo na sua vida, não é? Quantas pessoas morreram vivendo na prática do pecado? Pessoas pobres, pessoas com muito dinheiro, não importa. Não importa. Pessoas cultas, quantos teólogos, quantas pessoas que até ensinaram o falso evangelho e agora estão esperando o juízo final.
É tempo de voltarmos para Deus. A prática da igreja primitiva, que adorava somente a Deus e realmente deram a vida pela causa do Evangelho. Pastor João Lima, suas considerações finais e vamos orar. Pastor Salah, e além da prostituição do corpo, né, da mente, ainda tem a prostituição de ídolos, de outros deuses. Pessoas se prostrando a deuses, a demônios, adorando a ele, deixando cada vez mais a ira de Deus acesa. Porque se tem uma coisa que abomina o coração de Deus, é a prostituição a ídolos, não é? A demônios, pessoas que vivem no ocultismo, que vivem procurando feitiçaria, esses cantos, adorando a imagem, deixando de adorar o Deus vivo Todo-Poderoso. Diz que crê em Deus, mas na primeira dificuldade corre atrás de deuses estranhos, que não é o nosso Deus, que não é o nosso que nós pregamos. E ele fala, feito nós comentávamos hoje no culto, que ele diz, graças a Deus, em nome de Deus, fala do Deus, mas que Deus é esse? É Jeová Jiré? É Jeová Rafá? É o Todo-Poderoso? É o Deus Criador? É o Deus que eles inventam, que eles adoram? Então, pastor Salles, é tempo de santificação. Santificai-vos. Né? Nós temos que nos santificar todos os dias. Santificar nossos olhos, nossos corpos, nossa mente, para adorar a Ele, porque para Ele são todas as coisas. Amém, meu pastor? Amém. Oremos ao nome poderoso de Jesus, pastor João Lima. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por essa oportunidade de falar do Teu Evangelho, de pregar a Tua verdade, pois a verdade é que liberta, Senhor. A verdade é que nos leva à santificação. A verdade é que nos leva até o Senhor. É isso que nós queremos, meu Pai. Aprender mais de Ti e ensinar aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Pai, alerta a Tua igreja, alerta o Teu povo. Levanta homens, meu Pai, compromissados com Tua palavra, de pregar a verdade, de levar o Teu povo à santidade, de levar o Teu povo, meu Pai, ao arrependimento, de procurar o primeiro amor, de ser totalmente independente de Ti, ó Pai. Porque queremos é Te adorar, Te glorificar e fazer aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, de ter um alvo que é Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, pela cruz. Obrigado, meu Pai, pela salvação. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Pai, toca nesse coração que ainda não Te conhece. Toca nesse coração de pedra, Senhor. Quebranta esse coração. Faz, meu Pai, a ele render a Teus pés. Nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Que o Espírito Santo, Senhor, alcance vidas e vidas através dessa live. Que através, meu Pai, da Tua palavra, vidas venham se render e declarar que o Senhor é o único, suficiente e exclusivo Salvador, para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Obrigado, pastor João Lima, pelo seu tempo. Deus abençoe. Gente, compartilhe aí. Vai lá no YouTube. Também vai ficar no TikTok também. Tá certo? Deus abençoe a todos. E fiquem na paz. Emanuel, Deus é conosco, pastor João. Deus é conosco, pastor Charles. Ô, glória!